Pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, se preparem para uma reviravolta, mais uma reviravolta, né? Desde ontem, os ânimos estão aí exaltados em Brasília. Eu vou trazer aqui hoje uma outra notícia bombástica que acaba de abalar os corredores aí de Brasília e vai deixar você também de queixo caído, né? Vamos começar com Geraldo Alckmin, que assume as rédeas do país. Isso mesmo, gente. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma nova cirurgia e está internado, 50 dias após aquele misterioso acidente doméstico no Palácio da Alvorada, o Alckmin finalmente assume e eu vou trazer os detalhes como que ficará o país agora, tudo bem? E a grande mídia, como sempre, né, gente, tenta abafar o caso, mas a verdade veio à tona. As sequelas dessa situação podem ser mais graves do que imaginávamos e o PT já entra em desespero total com o futuro sombrio que está por vir. Prepare-se aí, pois algo muito grande está para acontecer. O cenário fica ainda mais crítico enquanto a saúde de Lula enfrenta novos desafios. O Alckmin já assumiu compromissos oficiais e começa a traçar os próximos passos. Eu vou trazer todos os detalhes. Também vou trazer aqui para vocês sobre Janja e a filha mais velha do presidente que romperam o silêncio e fizeram declarações impactantes sobre a situação. Eu vou trazer também aqui. Agora eu quero que você deixe sua opinião aí nos comentários. Vocês acham que o Kassab vai tentar passar a perna no Lula e manter o Alckmin no poder? Sim ou não? Vocês acham que isso é uma estratégia ou de fato é o que aconteceu por causa da saúde dele mesmo? Comentem aí, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto hoje. Também, antes de mergulharmos nos detalhes dessa trama, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum detalhe, nenhuma informação desse desenrolar aí político. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, porque você não vai querer que eles percam também as atualizações mais quentes sobre o que está acontecendo no Brasil, não é mesmo? Sua participação é fundamental para levarmos a verdade a todos os cantos do país sem a interferência da grande mídia. Então eu vou começar já com a primeira informação junto com vocês. Vamos trazer aqui tudo o que está acontecendo. Olha só, saiu aqui pela Folha de São Paulo. Atos esvaziados pelo país pedem prisão de Bolsonaro e repudiam a anistia golpista. Gente, a esquerda já entrou em desespero e parece que a anistia está incomodando. Será que realmente veremos aí uma anistia tanto para Bolsonaro quanto para os manifestantes do ato do dia 8 de janeiro? Porque começaram a ter alguns atos, mesmo esvaziados, começaram a sair pelas ruas protestando, pedindo prisão de Bolsonaro ou querendo desviar o foco mesmo, né? E aqui mostra na matéria que as manifestações nesta terça-feira estavam previstas em 42 cidades e incluíram outras pautas. Manifestantes fizeram atos em diversas cidades nessa terça-feira do dia 10 de dezembro pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e também em repúdio à anistia para envolvidos do dia 8 de janeiro e em outros ataques à democracia. Convocados por movimentos sociais e partidos de esquerda, os protestos tiveram um público reduzido, ou seja, a esquerda mostrando sua influência, né? Em São Paulo, um grupo se concentrou em frente ao MASP, na Avenida Paulista, no fim da tarde. Choveu em alguns momentos, os próprios organizadores já previam uma adesão baixa, lembrando que o ato seria durante a semana e no fim do ano, mas pregam ser importante manter o assunto em evidência. Olha só eles aqui, né? E a data foi escolhida por ser o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Os protestos foram marcados no mês passado, após o indiciamento pela Polícia Federal de Bolsonaro e mais 36 pessoas na investigação sobre a trama que eles consideram golpista após a vitória eleitoral do presidente Lula. Eu até agora estou tentando entender aonde está esse golpe. Vocês conseguiram entender, gente? Então, assim, vocês viram aí, né? No Dia Internacional dos Direitos Humanos, estão pedindo o quê? Para não dar anistia, para não perdoar manifestantes, idosos, pessoas doentes que estão presas sem mesmo antes de ter um julgamento. E no Dia dos Direitos Humanos. Que direitos humanos é esse, né? Que a esquerda luta. É muito interessante ver o quanto eles são contraditórios e isso só mostra cada vez mais o discurso vazio deles, né? E aqui, gente, tem mais, né? Janja
trouxe informações. Ela disse que a angústia dá lugar à tranquilidade. A Janja se pronunciou ontem após a cirurgia do Lula. O presidente passou por um procedimento na cabeça na madrugada da terça-feira, dia 10, e a primeira-dama o acompanha aqui em São Paulo. A primeira-dama saiu no jornal Poder 360, disse em postagem nas redes sociais que a angústia deu espaço para a tranquilidade depois do resultado da cirurgia de trepanação craniana realizada no presidente Lula, de 79 anos, na madrugada desta terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Depois da cirurgia, muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade, declarou Janja em seu perfil no Instagram. A primeira-dama afirmou que tem a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve o presidente estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos, disse. Janja ainda agradeceu pelas orações e afetos e boas energias para a melhora de Lula. Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação e afirmou: já já ele estará de volta. Mais cedo, outras autoridades desejaram boa recuperação ao presidente, também em postagem desejaram plena recuperação e enviaram orações ao chefe do executivo. O presidente foi levado em um avião da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, para a capital paulista, depois de ser constatada uma hemorragia cerebral por causa do acidente doméstico que sofreu em outubro. O cardiologista Roberto Calil Filho disse nesta terça-feira que Lula não teve nenhuma sequela no cérebro e está com as funções neurológicas preservadas. Considerado um procedimento cirúrgico comum na neurologia, a trepanação em Lula foi feita por meio de uma perfuração no crânio. Foram feitos 2 pequenos ofícios com broca cirúrgica e a cicatrização se dá de forma espontânea ou com a ajuda de cola ou cimento ósseo. A região na qual foi feita a intervenção teve que ter o cabelo raspado e aqui mostra um pouquinho, né, como que foi feito, os furos, toda a situação em relação a isso. Então tá aí, Janja se pronunciou, tá, gente, sobre o estado de saúde dele. E aqui o que acontece, né? O Metrópolis trouxe também que a hemorragia do Lula acendeu um alerta vermelho no PT. Lula deu entrada no Sírio-Libanês e ele foi operado, está estável, e a internação dele por causa dessa hemorragia, segundo o jornal, acendeu um alerta na esquerda. Sob reserva, lideranças da sigla falam em um grande susto e demonstram preocupação com a saúde do maior líder da história da legenda. De acordo com quadros próximos ao mandatário, a inquietação também é política, pois Lula é visto como o único nome do partido cotado para disputar a presidência em menos de 2 anos. E Lula é o nosso plano A, B e C, disse um dirigente petista, usando os mesmos termos que Bolsonaro usou ao se referir ao próximo pleito presidencial. A cúpula do PT considera que não há um quadro do partido capaz de ser trabalhado para uma candidatura competitiva em um espaço de tempo tão curto. Até mesmo Fernando Haddad, que já concorreu ao Planalto, é entusiasta da reeleição de Lula e sequer cogita até o momento uma disputa nacional em 2026. E uma ala do partido preocupada com a saúde de Lula vai sugerir ao presidente que faça adaptações no Palácio da Alvorada para facilitar a mobilidade e evitar acidentes. A preocupação com a estrutura acontece porque o atual quadro do presidente é consequência de um acidente sofrido por ele em 19/10. E na ocasião, Lula caiu no banheiro do Alvorada enquanto cortava as unhas. Ele bateu a cabeça, resultando no traumatismo craniano e um pequeno sangramento no cérebro. Então, esse grupo também vai aconselhar o presidente a deixar uma equipe de prontidão na residência oficial para garantir ajuda imediata em caso de novas intercorrências. Então, vocês viram aí que o clima esquentou? A esquerda já está preocupada porque eles mesmos assumiram que não tem um líder à altura do Lula forte na esquerda para poder substituí-lo. Então a esquerda ela é muito atrasada, né? Demorou para levantar um outro líder, até mesmo pela idade do Lula. E mesmo a grande mídia não revelando para vocês, o Alckmin começa a substituir o Lula. O Alckmin começou a assumir as funções de presidente. Veja aqui que saiu na UOL. O Alckmin substitui Lula e recebe premier da Eslováquia em Brasília. Então, vocês estão vendo aqui na tela. Vou descer um pouquinho a matéria só para vocês verem o que aconteceu. O Lula cancelou a agenda de hoje devido à cirurgia de emergência que foi submetido na madrugada em São Paulo. O Alckmin
estava em São Paulo, viajou para Brasília para o encontro. Os dois líderes assinaram acordos bilaterais e participaram de um almoço em homenagem ao eslovaco. O Alckmin transmitiu mensagens de Lula a Fico. O presidente Lula me pediu que transmitisse um afetuoso abraço e que compartilhasse sua alegria de recebê-los, disse aí o vice-presidente. Fico enviou uma mensagem de melhora a Lula e tratou de pautas em comum entre os países. Ele chamou Lula de líder de estatura mundial e disse apoiar as iniciativas de paz da Ucrânia, encabeçada por China e Brasil, e a mudança do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, da qual o brasileiro é o principal entusiasta. O Alckmin cometeu ainda uma pequena gafe. Ao saudar a vinda de Fico, disse que era a primeira vez que o Brasil recebia um líder da antiga Iugoslávia. Apesar de também ter sido comunista, a Eslováquia foi fundada em 93 após a dissolução da antiga Checoslováquia. Então, a gente viu aqui que o resto da agenda de Lula foi cancelado. Aqui também saiu no X, no Twitter, trouxe mais informações sobre a agenda presidencial na qual o Alckmin está assumindo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o primeiro-ministro da República, tá aqui, ó, esteve ao lado do vice, ou seja, o Alckmin começou sim a assumir, gente, o papel aí de presidente, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor. Olha só, então, os cumprimentos, a chegada, né? Então, a gente percebe aí que o Alckmin já começou a trabalhar alguns assuntos que seria o presidente Lula que ele não pôde. E aqui saiu uma outra matéria interessante falando, Lula precisa passar o cargo para o Alckmin? Muita gente está perguntando se, com a saúde do Lula desse jeito, será que o Alckmin vai assumir o restante do mandato? O que acontece quando o presidente brasileiro está internado? Então, eu achei interessante, resolvi trazer para vocês. O presidente Lula deve ficar toda semana internado em São Paulo e depois da alta, não sabemos se ele vai ser liberado para o trabalho ou não, por causa dessa hemorragia intracraniana, né, que foi sequela da queda em que ele bateu a cabeça em outubro. E segundo a equipe médica, Lula deixou a sala de cirurgia sem nenhum comprometimento no cérebro, está lúcido, falando, se alimentando, mas ainda precisa se recuperar e só deve receber alta e voltar para Brasília no início da próxima semana. O presidente está tranquilo, precisa repousar, nada de trabalho por enquanto, disse o médico pessoal de Lula. E a previsão do Palácio do Planalto, no entanto, é que Lula não vai se licenciar da presidência da República e continuará formalmente no cargo. Na prática, o vice-presidente Alckmin assumiu parte da agenda que estava prevista para Lula nessa terça. Ele cancelou um compromisso que teria em São Paulo e voltou cedo a Brasília para uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Eslováquia, Roberto Fico. Claro que eles não iam perder de saudar, né, um comunista. E aqui, segundo professores de direitos ouvidos pela BBC News, não há regra clara na legislação brasileira sobre a substituição do presidente em caso de internação. O artigo 79 da Constituição dá orientações vagas, substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. E não há uma lei complementar regulando esse artigo. Para o advogado Felipe Fonte, professor de Direito Público da FGV, a Constituição é lacônica sobre as situações de impedimento, deixando muito a critério do presidente como proceder. Ele lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a despachar do hospital durante seu mandato quando passou algumas internações decorrentes da facada que sofreu na campanha de 2018. Então, se ele, Lula, está consciente, eu acho que ele pode escolher seguir no exercício da função, mesmo em situação hospitalar, tal como Bolsonaro fazia. Ou pode admitir que o vice-presidente atue temporariamente e solicitar o afastamento médico. Assim que assumiu o cargo, Bolsonaro passou por uma cirurgia em janeiro de 2019 e ficou 18 dias no hospital. Na ocasião, ele tirou licença médica apenas nos 2 primeiros dias, período em que passou temporariamente o cargo para seu vice-general Hamilton Mourão. A situação se repetiu em setembro daquele ano, quando Mourão assumiu a função por 5 dias, metade do período de internação. E já em 2021, quando Bolsonaro foi internado de emergência devido a uma obstrução no intestino, a avaliação foi que Mourão não precisava assumir o cargo e o então vice-presidente manteve uma viagem para Angola, onde participou da cúpula da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, para os constitucionalistas, gente, a falta de detalhamento da Constituição sobre as situações de afastamento faz com que essa decisão geralmente seja tomada entre o acordo com o presidente e o vice. Tudo bem?
Então a gente vai acompanhar tudo isso bem de pertinho. Assim que tiver mais novidades eu trago, então fiquem de olho no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.